gente segue com o que agora? Me contem. Bom, vamos falar agora. Eu falei bastante sobre isso hoje. Eu disse que ia explicar para vocês. Eu não, porque eu não consegui entender quais são os caminhos escolhidos pela equipe econômica do presidente Lula, em contrapartida aí ao aumento do IOF. Já sabemos que a Câmara dos Deputados pulou para cima, não aceitou a proposta apresentada pelo ministro Fernando Haddad e deu um prazo para que o ministro apresentasse uma nova proposta. A proposta foi apresentada. Mota ainda não está satisfeito, mas vamos entender que proposta é essa que foi apresentada pelo ministro Fernando Haddad. Eu convido o economista César Bergo para explicar para a gente quais foram as escolhas da equipe econômica do presidente Lula para conseguir angariar esses valores aí de mais de 20 bilhões de reais, já que não vai ser por meio do IOF. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. É um prazer estar com vocês aí. O governo ele fez aquela reunião que estava marcada domingo com a Câmara e com o Senado, com as lideranças, e parecia que ia sair alguma coisa em função do que aconteceu antes, né? Mas ele apresentou, de fato, um aumento de impostos, né? Então, o IOF aumentava imposto e ele não trouxe nenhuma novidade do ponto de vista de encaminhamento de redução de despesa. Teve alguns fatos pontuais com relação a controle, né? Com relação ao Fundeb, por exemplo, da educação, limitando os gastos ao limite das receitas, alguma coisa nesse sentido, mas muito pouco. Mas o grosso mesmo vem através de aumento de impostos. E, basicamente, ele sugeriu aumento de impostos em aplicações no mercado financeiro, equalizando uma taxa de imposto de renda que hoje é cobrado em função do tempo que você deixa o dinheiro lá aplicado. Ele vai praticamente unificar essa taxa em 17,5%. Isso não faz muita diferença porque hoje em dia praticamente as pessoas não investem mais de 2 anos. Então eles estão pagando hoje em torno de 15%, 17,5% de imposto de renda e vai continuar pagando 17% de imposto. Agora, simplifica muito as questões no mercado. Eu acredito que isso aí tem um papel, inclusive, de melhorar as operações unificando a alíquota. Outro aspecto é com relação a aplicações de renda fixa, LCA e LCI, que são letras de crédito rural, que financia o agronegócio, financia o setor imobiliário, e ele cria uma alíquota de 5% de imposto de renda, que vai valer a partir do ano que vem. O interessante nisso é uma certa incoerência do governo, porque ele tem títulos de fora. Por exemplo, a LCD do BNDES, que tem a mesma característica da LCI e LCA. Agora, não entendi por que ele não colocou também a LCD nessa questão, né? Provavelmente por uma questão de governo. Aumentou os impostos das bets também, de 12 para 18, abre um problema aí de incentivar as pessoas a fazerem jogos em sites ilegais, aí vai exigir muita fiscalização também, e vai aumentando imposto em outros setores, sobretudo ligados à produção. Então, basicamente, as medidas que o governo apresentou ao Congresso seria de aumento de impostos, e me parece, né, como já tem até comentado aqui, que isso não vai ser aprovado no Congresso, porque vai ter muita discussão, e nós estamos vendo isso agora. Ou seja, me parece que foi acertado com a liderança das casas, né, mas não foi acertado com os deputados. E provavelmente não vai ser aprovado esse aumento de imposto, viu, Neila? Isso não for aprovado, existe algum caminho já apresentado pela equipe econômica ou não? É esse caminho por enquanto e acabou? Olha, na visão do governo seria esse caminho, mas a gente sabe que não é. Você tem questões que poderiam ser tratadas, né, e aprofundadas até para conferir uma linguagem para essas medidas, como, por exemplo, a reforma, a questão de renda, são de gastos sociais. Isso não vai ser tratado. Me parece que nós temos um ano que é um ano quase eleitoral, né? Porque ano que vem nós estamos no ano eleitoral, provavelmente assumir o ônus político de tomar uma decisão de redução de despesa. O governo tentou colocar isso para o Congresso não assume isso. Então fica difícil. A alternativa ela passa necessariamente por uma vontade do governo de reduzir gastos e não aumentar. Como, por exemplo, nós vimos aí alguns projetos com relação à concessão de gás,
a concessão de luz e energia elétrica de forma gratuita, isso aumenta a despesa do governo. Parece-me que o governo não está querendo fazer o dever de casa e apresenta um modelo que não cabe numa economia que é aumento de imposto, já que a gente paga bastante imposto. A carga tributária no Brasil é bastante elevada, viu, Neila? Então eu vejo como alternativa do governo, e ele pode fazer isso, é adotar medidas de corte de despesas, no limite para que ele possa cumprir o arcabouço fiscal de déficit zero esse ano, mas não vai acontecer, mas ele tem um limite de gastos aí de déficit de 31 bilhões. Então, ele já fez uma proposta de contingenciamento, de congelamento de gastos, suficiente para cumprir as metas fiscais, viu, Neila? Que o Senado Federal deve discutir na próxima quarta-feira o aumento do número de deputados. Eu não vou me lembrar o valor, mas aqui com um aumento de milhões de reais na folha da Câmara dos Deputados a partir do ano que vem, esse número de deputados passa de 513 para 531, um aumento de 18 pessoas. Milhões de reais de gasto. Agora, vem a Câmara dos Deputados me falar de corte de gastos, o governo trabalhando sobre isso e a Câmara me aumentando gastos. Então, eu estou vendo aí uma incoerência. Você usou a palavra maravilhosa, que é a incoerência de ambas as partes. Não tenha dúvida, né? Porque semana passada o Lula sancionou o aumento por funcionalismo também, né? E você pontuou uma questão dos deputados que, em termos de valor pequeno, diante dos bilhões que a gente está falando, mas o exemplo vem de cima. Existem as questões também dos super salários, né? E você tem todos esses aspectos que acabam, de alguma forma, comprometendo as finanças públicas, né? E o exemplo não vem nem do legislativo, nem do executivo e nem do judiciário. O exemplo vem do povo, que está realmente passando dificuldades, com um grau de endividamento em função dessa taxa de juros, e se essas medidas fiscais não são adotadas, o Banco Central não vai, no curto prazo, promover a redução da taxa de juros. Então isso acaba comprometendo os orçamentos das famílias, são as pessoas que estão contribuindo para essa situação se manter equilibrada, porque não há o exemplo nem do executivo, nem do legislativo e nem do judiciário. Porque você pontuou, eles tentam solucionar as coisas aumentando o número de deputados, aumentando o número de parlamentares, aumentando os salários, né, benefícios para a classe do judiciário. Então, isso fica realmente muito difícil se não atacar o problema, né? Então, quem acaba pagando a conta aí são os aposentados, os salariados como um todo na nação, né? Que são os únicos que pagam impostos também, né? Então não tenha dúvida de que essas ações que devem ser promovidas não só pelo legislativo, porque ele que faz a lei, ele que determina o caminho, né, da nossa sociedade, mas também tem que dar o exemplo ao executivo. Você tem 39 ministérios, né? Você deveria rever essa máquina pública para se gastar menos e aí dar o exemplo para que possa o país, de alguma forma, economizar recursos que são tão escassos, viu, Neila? Você falou aí que essa proposta de aumento de impostos que foi apresentada agora pelo ministro Fernando Haddad, ela pode prejudicar alguns setores. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que tanto os setores prejudicados quanto a Câmara dos Deputados vai repercutir, vai pular e não vai aceitar isso. E você citou o agronegócio. O agronegócio é uma máquina gigante que move hoje a economia do Brasil, a gente sabe muito bem disso. De que forma o agronegócio pode ser afetado com esse aumento de imposto aí que está sendo proposto? Excelente pergunta, Neila. Eu vou tentar explicar para o nosso telespectador, né, e quem está nos ouvindo, a chamada LCA e LCI, elas foram criadas como alternativa à caderneta de poupança, porque o governo estabeleceu uma caderneta da Selic. Então, foi criada essas duas letras para receber investimentos, para destinar recursos tanto para o agronegócio como para o setor imobiliário. A construção civil também é muito importante para o país e é carente de recurso, a casa própria, né? As pessoas não têm dinheiro. Então, uma vez que ele cria esses impostos, as pessoas não vão investir nesses dois
veículos de captação, tanto do setor imobiliário como do setor agrícola, então reduz a quantidade e volume de recursos para eles, aumenta o custo do dinheiro. Porque você vai ter que aumentar a taxa de juros, porque existe o custo de captação, existem os custos envolvidos para você repassar o dinheiro para esses setores produtivos. Então não tenha dúvida de que você aumentando o imposto de algo que não tem nada hoje e vai passar a ter, tem esse aspecto de aumentar o custo do dinheiro, e aí o produtor vai ter que pagar mais caro pelo crédito, e aí ele vai repassar isso para os produtos. Então, os produtos vão ser vendidos mais caros nas prateleiras dos supermercados e o consumidor vai pagar mais caro. Então, é toda uma cadeia produtiva que prejudica, e não tenha dúvida, aumento de imposto não é a saída. Então, isso prejudica não só o setor imobiliário, como o setor também, que é o setor de agronegócio. Agora, interessante, eu vou só pontuar novamente, que o governo deixou de fora a LCD, que é a letra igualzinha à LCI e à LCA, que o BNDES é que coloca no mercado. Então, essa letra vai acabar atraindo esses recursos que são da agricultura e esses recursos que são do setor imobiliário e vão realmente ter muita dificuldade com esse aumento de uma taxa de juros que já é elevadíssima, né? É a maior taxa de juros reais do planeta. Você vai ter um aumento desse custo de dinheiro e vai aumentar os preços, sim, necessariamente. Não tenha dúvida que essa chiadeira, tanto do setor de agronegócio como do setor imobiliário, ela é procedente porque o aumento de imposto não resolve o problema nele. Acaba dificultando a vida dos gestores financeiros e das indústrias e não tenha dúvida que acaba gerando menos emprego também. Uma atividade que você agora mesmo mencionou, agronegócio, contribuiu no primeiro trimestre com 12% para o nosso PIB. Então é uma atividade que deve ser vista com muita atenção e carinho, porque merece sim, porque eles estão correspondendo para que a economia melhore em todo o país, viu, Neila? Ninguém aguenta mais ouvir falar de aumento de imposto, não tem condição mais para isso. César, obrigada mais uma vez pela explicação aqui para quem está nos assistindo. Até a próxima. Até a próxima, espero ter contribuído e estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês.